Bom, como eu prezo pelo respeito de todas as pessoas, eu preciso avisar para alguns irmãos atleticanos que são como eu, que não viram nada depois daquela final de 24 e vai ter algumas partes nesse vídeo que podem causar incômodo. Então, se você quiser muito assistir, recomendo que seja com o celular de cabeça para baixo ou com o monitor desligado, não sei de onde você está assistindo. É só esse lembrete mesmo, tá? Valeu, obrigado, bom vídeo. Eu nem sei por onde começar. É um assunto muito difícil pra mim. Algumas pessoas que conhecem a minha dor até recomendaram terapia, mas sei lá. No fundo, eu sabia que não seria o suficiente. Porque o que eu queria mesmo era falar com os responsáveis por essa dor. Aqui não vai ter uma análise fria sobre algumas coisas que aconteceram no Atlético nos últimos anos. Então, por respeito a você, telespectador de outro time, eu preciso avisar. Vaza! O trem vai feder. E preciso ressaltar: aqui vai ter palavrão dos mais leves aos mais pesados. Como eu sou novo nessa área e estou tentando fazer tudo do zero e sozinho, eu tenho algumas preocupações de deixar o vídeo pequeno e para que ele seja envolvente. Hoje não. Hoje eu vou deixar o coração falar da dor que ele carrega, desde o fim de 24. E por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu carrego muitas dores comigo, mas tem uma que me incomoda demais. E eu não quero que aconteça de novo. Não, eu não me perdoaria se acontecesse de novo. Esse vídeo vai ser longo, porque além de um desabafo, é uma briga de família, porque é assim que eu vejo o Galo. Então eu vou te dar mais uma chance. Se você não quer ver o pau quebrando, a hora é agora. Vaza! Eu decidi falar sobre isso, além de acreditar muito no significado da palavra preventiva, mas também porque eu contei para alguns amigos próximos que quando eu comecei o canal, eu me desprendi de talvez correntes imaginárias que me bloqueavam. Só que, ao decorrer do início do canal, eu percebi que sim, eu me libertei, mas parcialmente. É como se eu tivesse tirado correntes dos meus braços, mas as das pernas ainda não me deixam caminhar. Então eu preciso falar. Eu sou um cara extremamente emotivo. Já era antes de carregar toda essa dor no meu peito. Imagina agora. Então eu vou chorar, eu vou ficar nervoso, minha fala vai ser mais rápida que a de costume, mas eu vou ser verdadeiro, vou ser eu mesmo. Preciso dizer tudo o que eu queria ter dito antes do fim de 24. Por medo, não tive coragem. Mas esse medo me causou mais dor do que se eu tivesse pelo menos tentado. Medo do quê? Falando friamente, da reação pública. De ter que bater boca com quem eu amo. Mas esse cara que tinha medo morreu. Hoje quem vive é o cara que vai lutar por tudo aquilo que acredita, que sempre acreditou. Como eu falei, esse vídeo não é pensando para gerar engajamento, então eu vou ser bem detalhista. Primeiro tom, crítica. E para começar, eu preciso falar do fim de 2022, quando a gestão teve o azar do Diego Costa ser um cara meio difícil, sabe? Depois da ruptura com ele, foi onde começou o primeiro erro. Não existe você perder um jogador do nível do Diego Costa e repor com Fábio Gomes. Não existe! Para quem disse ao torcedor sobre se tornar uma potência mundial, porra! Nosso azar foi porque o Hulk é um jogador muito visado. Quando sozinho, alguns times usam até do jogo sujo para impedir que ele jogue. Quando tínhamos o Diego Costa ao lado, beleza, irmão? Vem três aí. O Hulk tem qualidade demais. Ele solta a bola muito fácil. E seu companheiro de ataque sendo o Diego, time nenhum deixaria um jogador como o Diego livre. Espaços vão se abrir. O Hulk não poderia mais ter todos os olhares só para ele. Os anos foram passando. Alguns craques daquele elenco foram saindo. E as reposições nunca foram à altura. Dois de nossos pontas quebradores de linha foram para o Rio de Janeiro. Um ganhou a Libertadores em 23, o outro em 24. Em cima da gente. E as nossas contratações? Nossas reposições? Alguns bons jogadores, sim, mas nenhum fora de série. Então começa o ano de 24. E se eu pudesse dizer, acho que só existem duas pessoas na vida que eu odeio. E eu realmente estou pensando para falar, porque essa palavra é muito forte. Mas de verdade,
Essas duas pessoas, se eu encontrasse na minha frente, em uma festa, num bar, eu realmente teria que ir embora. Minha liberdade vale muito mais. Um eu vou revelar o nome, o outro talvez em algum momento no futuro, mas eu não pretendo. Segundo erro. Vargas, seu filho da puta! Você nunca representou o Atlético. Você nunca honrou o manto. Sempre nos tratou como se estivesse fazendo um favor. Desde o dia da sua chegada, o seu olhar arrogante. Eu já não gostei de você logo no início, mas como eu falei, o Galo pra mim é família. Eu trato literalmente desse jeito. Quando eu chamo de Atlético, é tipo quando você vai falar com sua mãe num tom mais sério e ao invés de chamar mãe, você diz ô Neuza. É a mesma coisa, então isso foi só pra contextualizar o porquê da alternância entre Atlético e Galo. E você, seu arrogante do caralho, eu te tratei como família. Eu fiquei com raiva quando as coisas começaram a não dar certo pra você. Quando você perdeu aquele gol contra o Cruzeiro, eu fiquei puto. Eu queria te mandar pra puta que pariu. Mas eu confiei mais uma vez. E depois, mais uma vez. E mais uma vez. Mais uma. Até onde chegou o meu limite. No jogo contra o Palmeiras, eu já vi que você não faria bem pro futuro do Galo. O gol que você fez? Beleza, pô. Vai contando aí por que o Marcos Rocha se tornou conhecido por ser defensivamente impecável como o Sérgio Ramos. Ali, seu desgraçado, você não fez mais que sua obrigação. Quando você saiu sozinho com o Everton, você até levantou a cabeça, fez o que julgou ser certo, e eu te respeitei por isso. Mas separei a minha raiva da eliminação com o que poderia ser perigoso pro Galo. Os anos foram passando e. E você sempre na mesma nhaca dentro de campo. Fazia um golzinho depois de 6 meses, no início de campeonato mineiro, e queria meter marra pra torcida. Ô irmão, tu não tem crédito pra isso não. Você já estava em dívida com a torcida desde 21. Os seus gols na final da Copa do Brasil? Valeu. Obrigado por me tranquilizar que eu já seria campeão. Mas o jogo já estava resolvido. Quando realmente precisamos de você, o que você fez? Terceiro erro. Quando perdemos um volante com a saída de bola que o ala proporcionava, quem vocês trouxeram como reposição? Façam uma autoavaliação vocês mesmos, se foi à altura, porque eu me recuso. Quarto erro. Mas esse erro eu também tenho culpa. E é aí que quando começa a me doer. Foi quando eu percebi que aquele time do Milito jogava muita bola. Mas por vocês gostarem sempre de tapar o sol com a peneira, poderia nos custar caro. E custou. Hoje, dizer que aquele time jogava bola talvez pareça até maluquice. Mas eu prefiro levar em conta coisas que as pessoas da bola deram como relato. Prefiro levar em conta a reação do time do Fluminense e do Diniz quando terminou o jogo contra nós, lá na casa deles. Prefiro levar em conta a reação do técnico Mano Menezes, que, por raciocínio lógico, tendo a acreditar que possa ser do grupo que não é um dos maiores fãs da ideia de técnicos estrangeiros ocupando os cargos que, há algum tempo atrás, eram só entre eles. Aquele time era forte. Mas explica aí, Rafael. Explica aí, Rubens. Como que você ganha de um time que tem Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino? Como que ganha com as peças que o Milito tinha? Pois é, e nós quase conseguimos. Mesmo sem saída de bola, mesmo com o Milito errando e não colocando o Scarpa para jogar centralizado, mesmo sem um centroavante que ele tanto te pediu, e o que ele pediu nem era dos mais caros, como os pedidos do Sampaoli, que para mim é muito dinheiro. Talvez para o Atlético também seja, mas para você, porra, para você 3,5 milhões de euros. E eu nem vou levar em consideração que vocês são quatro. Existe uma frase que eu digo em off com os meus amigos mais próximos, que aqui, moças, perdoem um palavrão, mas como é uma briga de família, eu vou falar sem filtro. Quem tem pau tem ego. Eu sei que vocês não engoliram um gringo chegar no país de vocês e enfiar goela abaixo aquela derrota. Eu sei que não engoliram, porque já fiz um leve comparativo no poder aquisitivo de cada um de vocês com o dele. Isso mesmo, cada um de vocês. Mas cadê esse ego? Por que 2025 foi um ano tão parecido? E eu nem estou atribuindo a derrota ou a colocação no Brasileirão, não. Tô falando da postura de dirigente, tô falando sobre mágoa.
porque eu sei que aquilo doeu muito em vocês também. Por que não fizeram diferente no ano seguinte? Por que não foram preventivos? 3,5 de novo, cara. De novo! E onde eu errei também? Errei por me acovardar. Errei por não acreditar que talvez eu conseguisse passar uma visão diferente. Errei por me autodepreciar e achar que não conseguiria. Eu quis muito ter começado o canal lá atrás, em 2024, lá no meio do ano, quando percebi que vocês não iam entregar o centroavante que o Milito pediu. Eu queria começar o meu primeiro vídeo sendo: Menin, quanto custa pro Vargas não perder um gol na final da Libertadores? Você lembra, né? Super Mundial, premiação da Libertadores. Enfim, eu me acovardei, mas razoável para alguém na minha posição, não? Sonhar em fazer um vídeo que consiga chamar a atenção de vocês para tentar tirar do time aquele bosta que já vinha nos afundando há tempos. Já vocês? Vocês são donos do clube. Vocês têm o direito de errar, claro que tem. Mas persistir errando ano após ano? Não. Vocês não têm esse direito, não. E quem está falando isso é o cara que, mesmo depois daquela derrota, continuou acreditando em vocês. Sim, eu sou um otário. Mas por que eu me permitia ser esse otário? Porque quando surgiu o boato que o Galo iria virar SAF, eu fiquei com muito medo. Eu morria de medo do meu time virar um clube exportador de jogadores. E depois de assinado, já foi, irmão. Mas quando vi que seria vocês a comprar o Galo, atleticanos como eu, fiquei tranquilo. Eu sabia que isso nunca aconteceria. E, de fato, não aconteceu. Eu também sabia que vocês não fariam como eu. Se eu tivesse trabalhado a minha vida inteira e montado um império do tamanho que vocês montaram, eu daria o all-in da vida e recompensaria o Galo por tudo que ele sofreu no passado. Mas esse sou eu. Alguém que não tem nada, dizendo o que supostamente faria se tivesse tudo. Houve incompetência no caminho? Muita. Houve má vontade? Eu espero que não. Mas eu tendo a acreditar que, em alguns casos, sim. Sobre promessas não cumpridas. Se não me engano, o primeiro treinador que começou a cobrar o camisa 5 foi o Tchatcho. Ou o Filipão, eu não lembro agora. Mas a cobrança por um 5 vem desde 23. O tempo de usar o paliativo já acabou. Agora tá na hora de mostrar pro torcedor, no mínimo, boa vontade. Já se passaram quase 2 anos. Estamos caminhando para o terceiro. Potência mundial? Eu fiquei esperando. E aquele lado otário de mim, no fundo, ainda tá esperando. O que eu entendo como potência mundial, se causássemos o mesmo sentimento que o Flamengo causou em mim em todos os mundiais que eles disputaram, se causássemos em outros torcedores de outros times o sentimento de caralho, eles realmente podem ganhar. Eu já entenderia como potência mundial. Porque se meu time pode bater de frente com aquele grupinho seleto de 6, 7 ou 8 times do futebol europeu, eu já entenderia sim. Mas eu não quero falar sobre o que vocês prometeram, e sim o que aconteceu. 3,5 milhões de euro, Rubens. 3,5, Rafael. Em ano de Libertadores que dava vaga pro Super Mundial, porra! Só a premiação da Libertadores já pagava essa economia ridícula que vocês tentaram fazer. Sempre com paliativo, sempre tentando tapar o sol com a peneira. O Galo não é brinquedo não, caralho. Eu não tô pedindo para que vocês brinquem de Master Liga e saiam contratando o que pode e o que não pode. Mas eu estou pedindo responsabilidade. Responsabilidade com o sentimento do torcedor. Aqui em casa a gente é pobre. Pobre não, porque pobre é o diabo. Mas somos uma família de baixa renda. Uma vez, minha avó teve uma atitude parecida com as suas. Ela queria muito trocar o telhado da casa e contratou um pedreiro meia boca, porque era mais em conta, sabe? E o que que aconteceu? O que que vocês acham? Eu nem preciso continuar. Vocês já sabem exatamente o que eu vou dizer. Se isso aconteceu com um telhado, o que que vocês acham que vai acontecer no futebol, caralho? Começou a chover, a merda do telhado começou a pingar. Toda vez que chovia, era uma correria para pegar balde e colocar onde tinha goteira. E tudo isso porque ela queria economizar para comprar coisas que precisava para casa. O resultado? No futuro, não só teve que contratar um pedreiro melhor, mas viveu dias de caos até conseguir o dinheiro para solucionar o problema. Mas vocês? Porra! Vocês podiam solucionar na hora que vocês quisessem!
Mas talvez por soberba, por raiva de algumas coisas que vocês acham injustas, sei que estão magoados conosco também. Faz parte de família. E é por isso que eu estou aqui. Dessa vez eu não quero deixar os meus medos me travarem de lutar pelo que eu acredito. Tem gente aí que precisa vazar. E vocês sabem de quem eu tô falando. Então, vende. Eu não vou falar o nome, porque sei que é um ativo valioso do clube, mas trava demais nosso desenvolvimento ofensivo. E eu te pergunto, diretoria, quanto custa pra vocês não ver o Galo jogando mais uma final e não conseguindo ser criativo? Não conseguindo porque o seu ativo valioso tem medo de tentar? Eu cansei. Já chega! E como eu falei, isso daqui é uma briga de família. Então eu vejo o Galo como, sei lá, meu pai. Os treinadores eu vejo como os meus tios. Os jogadores como primos. E a torcida como irmãos. Então vai sobrar pra todo mundo. Eu não vou mais ficar segurando essa dor. E principalmente com medo de acontecer de novo. Então hoje o papo é contigo, diretoria. Eu imaginava que depois de toda a desgraça que aconteceu com a gente, a falta de um 9, a falta de um zagueiro para jogar ao lado do Lianco e potencializar ainda mais esse ativo que o clube no futuro, e eu espero que no futuro bem distante, que quando for vendido seja por grana alta. Mas isso só vai acontecer se vocês usarem a cabeça. Tá surgindo um moleque aí que à primeira vista me parece ser um ótimo jogador, mas eu preciso de mais tempo para avaliar melhor. O Cissé. Agora, vocês que são tão estudados, entendem tanto da bola, explica pra mim a diferença do Cissé entrar na vaga do Franco ou entrar na vaga do Casemiro, o cara que vai abraçar ele na beira do campo e vai dizer: "Vai lá, moleque, joga seu futebol", ou até mesmo jogar ao lado dele e dizer: "Joga leve, filhão, tô aqui com você". Não sei. Fala pra mim o peso que isso tem na carreira de um moleque e no desenvolvimento dele como atleta. Desculpa, mas o Maicon é um ótimo jogador, mas não tem o mesmo peso. E digo mais, o Maicon é um excelente finalizador e vocês, mais uma vez, estão usando como paliativo, tapando de novo o sol com a peneira. Montaram um baita de um time, mas pelos mesmos erros do passado vão correr o risco de queimar jogadores que poderiam ficar aqui por longos anos. Depois de tantos anos sem saída de bola, trazer um cara desse nível vai mostrar pro torcedor o que é ser um camisa 5 de verdade, para que no futuro ninguém permita mais aqui jogadores com medo de tentar, para que eliminem a covardia e comecem a prestigiar a coragem. Eu nem vou falar do zagueiro ou do 9, não. Isso aí eu deixo como um voto de confiança para vocês. Mas o camisa 5 titular, a torcida merece que seja alguém como o Casemiro. Digo que vou deixar como um voto de confiança para vocês, até porque eu não estou aí dentro para saber se o Cassier é mesmo um falso 9. Mas à primeira vista, o arrogante lá parecia estar certo. Mas se ele e eu estivermos errados, o zagueiro eu te garanto, nós torcedores não estamos. Se o Lianco jogar ao lado de alguém melhor que ele, ou do nível dele, vai subir o nível do sistema defensivo inteiro. Time campeão precisa ter jogo aéreo. Ou ser mágico como o de 2021, o que também tinha jogo aéreo. Tom, desabafo. Eu vi o meu avô chorar duas vezes na vida. Uma no rebaixamento e outra quando ganhamos a Libertadores. Vi o meu avô perder um irmão e se manter firme na frente de todos. Mas o Galo sempre mexeu demais conosco e o sentimento dele não é diferente em mim. Lembro que no dia, horas antes do jogo contra o Botafogo, eu sentei com meu irmão e falei pra ele assim: "Lembra, viu? Acalma o coração. O normal é a gente perder. Você tá ligado? Lá teve mais investimento. Mas se por algum motivo, alguma coisa acontecer que nos dê a chance de ser campeão, lembra também, o Ferreira escorregou, mano. Lembra que do outro lado tem um tantão de gente que tá com o mesmo sentimento que a gente tava naquele ano. Lembre-se que a felicidade do outro, às vezes, mesmo causando a nossa dor, pode ser porque, no fundo, aquilo fosse mais importante pra eles do que pra nós, como foi em 2013. E eu ainda brinquei com ele.
É, você tá preparado, né? Pro Vargas meter um hat-trick na final e agora a gente ter que engolir e chamar ele de ídolo. Então, eu já estava preparado pra tudo, ou quase tudo. Eu tinha fé, eu acreditava como bom atleticano que sou. Eu sempre acredito. Quando o Gregory é expulso no início do jogo, eu fiquei em choque. Eu não sabia se gritava ou se me continha. Eu sabia que ainda tinha muito jogo pela frente, mas eu confiava demais naquele time. Sabia da qualidade de cada um dos jogadores que estavam ali. E depois que levamos o segundo gol, eu gelei. Eu sabia da qualidade que tinha do outro lado. Aquela porra do Almada é jogador de futebol. O Luiz Henrique, então, puta que pariu. Não quero nem falar. Aí começa o segundo tempo. Eu não vou entrar em detalhes de parte tática, não vou apontar o que eu acho que poderia ser ou não ser feito, porque o foco não é esse. As coisas começaram a acontecer do jeito que é com o Galo. No início do segundo tempo, gol do Vargas. Meu coração já acelerou, a sensação que eu já tinha visto esse filme antes, eu sei que vai dar, vamos Galo, vamos Galo. O tempo foi passando e nada, até que o Mariano mete um passe a lá De Bruyne e a bola cai no pé de quem? Eduardo Vargas. Então eu tentei me acalmar, com medo de ter um infarto. Respirei fundo, comecei a rezar. Implorar a Deus para que não deixasse aquele time se levantar pelo menos uma taça. Ninguém ali merecia isso. Meu Deus, o Botafogo já vai ser campeão do Brasileiro. Ajuda a gente mais uma vez. Dá mais uma chance pro Galo. Bola em profundidade. E eu comecei a dizer aqui, sozinho, vendo o jogo. Vai falhar, acredita, acredita. E falhou. O Vargas sozinho. Ele e o goleiro. Eu sempre fui hater do Vargas. Mas como eu expliquei, eu sempre exaltei o que ele tinha de qualidade. O Vargas domina a bola bem demais. Então eu já imaginei. Com o Kardec chegando ao lado, ele vai dominar, vai esperar o John agir e vai rolar pro lado. Então começou o segundo ódio verdadeiro que eu tenho por uma pessoa. Ele foi prepotente, ele foi arrogante, foi soberbo. Ele se sentiu maior que o momento, maior que o Galo. E isso pode ser que eu tenha uma parcela de culpa. Mas a culpa verdadeira é de quem dirige o Galo. A culpa é de vocês. E você, torcedor, imagina seu irmão discutindo com os nossos pais, e aí ele inclina a cabeça levemente pro seu lado e diz: Eu tô magoado contigo também, mas isso é assunto para outro momento. Como eu disse antes, o papo é contigo, diretoria. Vocês têm noção do dano estrutural que 2024 e 2025 tiveram dentro do torcedor? Lá no passado, quando passamos por alguns vexames, eu via torcedores dizendo: Ah, não, dá não, Zé. Larguei o galo. No fim de semana seguinte, ele estava lá, sentado em frente à TV. Ou até mesmo na arquibancada, porque o Galo é isso aí. O Galo é família. A gente briga, bate boca, mas no final a gente sempre voltou a se amar. Só que em 2024 foi mais que o suficiente para magoar e afastar muitas pessoas. E quando tivemos a chance de novo de ser campeão, eu não vou mentir. Eu queria mais esse título da Sul-Americana para garantir a vaga na Libertadores. E nesse ano, arrebentar a cara do Flamengo na Recopa. E, obviamente, também porque é um título. A gente precisava. Aquilo não apagaria a dor que sentimos, nem mesmo 1% dessa dor. Eu falo por mim. A gente pode fazer o ano dos sonhos. Podemos ganhar tudo que disputar. Vou ficar feliz? Óbvio. Pra caralho. Mas o que eu senti em 2024 nunca vai sarar. Talvez para outros atleticanos seja mais fácil de lidar, mas para mim não é. Entende o dano estrutural que foi causado? Se a gente ficar só apontando os dedos para os erros, não vamos chegar a lugar nenhum.
Precisamos de uma mudança de real impacto na vida de todos nós atleticanos. Eu não sei se vou voltar a ver o Galo de novo jogar uma final de Libertadores. Não sei se o Hulk vai ter a chance de erguer essa taça. Mas eu sei que quando ele parar, se não tiver conseguido vencer a Libertadores com a nossa camisa, eu sei que quando ele parar, vocês vão se sentir mal. Vão sentir que deveriam ter dado peças melhores para que ele realizasse o sonho dele. O meu sonho, o seu sonho, o sonho de tantos outros atleticanos. Reflexão. Eu sei que você, Rubens, deve estar sentindo saudade da torcida te chamar de vô. Se você quer reconquistar esse carinho, vocês vão ter que agir com muita sabedoria. Sempre em uma briga de família, se um lado não ceder, muitas vezes as pessoas se vão sem voltarem a se falar. Tá na hora de um lado ceder. Não deixem ir embora aqueles que amam, mas estão magoados e, por isso, distantes do Galo. Vamos nos ajudar como família. Vamos todos nós juntos, torcedor, dirigente, jogador. Vamos perdoar, mesmo tendo razão. Vamos nos unir em prol daquilo que a gente ama. Vamos fortalecer o Galo. Eu proponho algo óbvio, mas pouco explorado. Em jogo grande, segue o padrão do mercado. Mas naquele jogo que já tem a noção que o público vai ser pequeno, vamos tentar manter a casa cheia. Abaixem o valor de maneira drástica. Não no jogo grande, não. Como eu falei, segue o padrão do mercado. O clube necessita dessa receita. Mas em jogo que vamos ter 20 mil pessoas, façam uma campanha para tentar fazer aquilo no padrão que transforma jogador nota 5 em nota 8. Aquela arena vazia me dói de um jeito que faltam palavras para conseguir expressar. Eu não tenho certeza, mas chuto que a média de renda por jogo ali esteja sendo entre 500 a 600 mil. Mas são o quê? 20, 25 mil ingressos vendidos? Tá na hora de um lado ceder. E qual vocês esperam que ceda primeiro? 25 mil ingressos a R$ 25 dá praticamente o mesmo valor de 45 mil ingressos a R$ 13. Vocês têm condições de bancar esse prejuízo momentâneo em busca de algo maior. Eu tinha certeza. Quando o Galo tivesse um estádio, por no mínimo 4 anos consecutivos, eu não conseguiria ir, porque eu nunca conseguiria ingresso. Coisas erradas aconteceram, coisas que afastaram o torcedor. Façam a coisa certa que nos traga de volta. Então, eu nem sei se alguém vai ver isso, eu não sei se vou conseguir fazer com que essa mensagem chegue até vocês. Eu só precisava colocar pra fora para conseguir continuar seguindo o meu caminho, sem sentir tanta culpa e dor. Não é sobre o nosso perdão, é sobre vocês entenderem o que foi quebrado e decidirem se querem reconstruir. Só traga de volta a torcida que me fez ser atleticano. Porque quando eu tinha para escolher entre o time do meu pai ou o time que tinha pessoas doidas que cantavam o hino até mesmo no rebaixamento, foi por eles que eu me tornei atleticano. E será por eles que eu vou continuar lutando por um Galo melhor e maior. Mas antes, eu quero propor uma coisa. Como um símbolo da paz, uma marca na volta verdadeira de amor entre a nossa família. Existe uma coisa que me incomoda demais. Desde mais novo eu tenho esse incômodo comigo. Mas a minha opinião nunca deve ser levada como verdade absoluta. Nunca. Eu proponho que, se por sorte esse vídeo viralizar e a maioria dos atleticanos concordar, eu gostaria de uma pequena mudança no hino. Para que seja como uma reconciliação de família, um marco na nossa história. Eu não sou do Clube Atlético Mineiro. Eu sou o Clube Atlético Mineiro. Enquanto eu viver, o Galo viverá em mim. E depois que eu morrer, espero que viva no meu filho. Essa briga foi preventiva. Eu só quero um futuro melhor para o nosso Galo. Vamos enterrar aqui o mau uso da palavra e o uso incorreto da palavra. Vamos renascer como o que realmente somos. Nós somos o Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Um abraço e um beijo no seu coração.